Dia muito agitado no Cruz Maltino, proposta revelada, grande interesse, otimismo para o acerto e milhões em jogo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quarta-feira com todas as informações do Vasco e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar por dentro de todas elas. Humildemente eu peço para você deixar o seu like e não esqueça de correr aqui, ó, botãozinho inscrito, inscreva-se, só você que é vascaíno, então vamos lá. Todos os vascaínos agora nesse vídeo se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos vascaínos vamos conseguir aqui nesse vídeo. E é claro, deixe o seu joinha para falar para a plataforma que o conteúdo é positivo e trazer mais vascaínos apaixonados. Porque nesse vídeo nós vamos falar sobre duas figuras no mercado europeu, muito fortes financeiramente falando, que estão de olho e vão fazer propostas ao Vasco, hein? Vamos falar também sobre muito próximo de acerto, o atacante pode a qualquer momento ser liberado e fechar com o Vasco, mas tem outro lado da moeda. Vamos falar aqui para você com detalhes. Vamos também falar sobre toda a situação envolvendo o jogo amanhã contra o Maricá. Reforço? Não vão jogar. E você vai estar sabendo também sobre a probabilidade do técnico Fernando Diniz, junto com alguns titulares, estarem presentes. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo, tem muita coisa para a gente falar, tem muito mais, né? Mas antes eu vou deixar rapidinho uma dica de ouro para você e a dica da Estrela Bet. O link está aqui ó, no primeiro comentário fixado. Dobra o seu primeiro depósito e, claro, você fará parte da Casa de Palpites que hoje, à noite, na nossa live, vamos trazer a dica Estrela Bet para você faturar aquela prata, hein? A gente faz sempre uma dica aqui para a gente fazer todo mundo junto na plataforma as apostas e os palpites esportivos. Beleza? Então corre lá, não perca essa oportunidade. Lembrando, para maiores de 18 anos, não é uma fórmula mágica de ficar rico nem milionário e jogue com muita responsabilidade. E outra, vou pedir encarecidamente para você aqui, por favor, não jogue tigrinho, tá? Eu vejo muita gente nas plataformas de tigrinho aí, de cassino. Por favor, não jogue. Não é feita para você ganhar, só para você perder. Você entra ali para perder. Ali não tem sorte, você não vai dar o seu palpite esportivo, que depende de você. Não, ali é uma máquina feita para arrancar dinheiro. Então ele vai te dar 10 e vai te tirar 1.000. Beleza? Então eu preciso que você pare de jogar tigrinho, tá? Por favor. Então muito obrigado aí pela sua responsabilidade. Sem mais delongas, solta a vinheta. Dia muito agitado no Cruz Maltino, proposta revelada, grande interesse, otimismo para acerto e milhões em jogo. Você, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal criado exclusivamente para você. Você acaba de chegar no canal exclusivamente para o torcedor vascaíno. Se você é vascaíno, permaneça com a gente e deixe o seu like. Eu quero ver quantos vascaínos de verdade estão assistindo esse vídeo deixando o seu like. Beleza? Porque olha só, hein? Vamos falar sobre muita coisa nesse vídeo. Já vou logo ao ponto. Já vou logo falando a real. A situação envolvendo proposta revelada. Alásio de Claudio Lotito, dono do clube italiano, fez uma proposta de 25 milhões de euros para contratar o jovem Ryan. Obviamente o Vasco deve recusar essa proposta porque já determinou que não conversa por menos de 35 milhões de euros, tá? Não vai ter conversa. O Vasco já recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Zenit, agora tem uma proposta na mão de 25 milhões de euros da Lazio de Claudio Lotito, que é presidente e dono da Lazio, tá? Tá formalizando essa proposta por Ryan. Tem também lá um interesse político na Itália, tem um perfil bem conservador na Lazio. Mas olha só, revelado novo interessado e o nome é Bill Foley, exatamente, tá? Dono do Bournemouth, lá da Inglaterra. Também multibilionário, né? Vamos dizer assim, aí o Bill Foley já tem um perfil diferente do dono da Lazio. O estilo do Bill Foley, caso formalize uma proposta para o Vasco em relação ao Ryan, já é um perfil de multiclubes, onde impossibilitaria o Ryan ser contratado e reemprestado ao Vasco para ganhar mais musculatura, para ganhar mais experiência aqui no Brasil. Isso porque o Bill Foley, além do Bournemouth, tem clubes na França, tem o Auckland City, né, que todos nós conhecemos, também é um clube muito forte
vamos dizer assim, promissor, né, para jogadores jovens, e acaba que se o Bournemouth fizer uma proposta e contratar o Ryan, e a ideia é, o Bournemouth não quer deixar os clubes da Premier League avançarem à frente desse interesse ao Ryan, quer atravessar todo tipo de proposta necessária para levar o jovem e começar a figurar uma ideia de importação na América do Sul. Então o Ryan está na mira de Bill Foley, empresário, dono do Bournemouth, que também tem uma rede multiclubes. Porque se o Vasco vender para um clube e que tenha um dono, um proprietário, que não tenha outros clubes, a tendência é acontecer igual aconteceu com o Andrei Santos. O Chelsea contrata e devolve ao Vasco para ele maturar um pouco, né? Para ficar um pouco mais em desenvolvimento aqui, em ascensão no futebol brasileiro. No caso do Cláudio Lotito, que é dono da Lazio, ele acaba concentrando na Lazio, e isso pode acontecer. Mas se cai na mão de Bill Foley, que é dono do Bournemouth e de outros clubes, inclusive do Auckland City, a gente vai ter ali uma dificuldade, né, de ter o Ryan, porque esse clube receberia, né, e faria o próprio trabalho que o Vasco tende a fazer para os jovens jogadores que são contratados, né, por clubes europeus. Então, de olho, hein? 2 fortes interessados, um já fez proposta e o outro não vai deixar passar tão fácil. E a gente vai estar de olho aí no jovem Ryan e as propostas e interessados na contratação do jogador, hein? Grande interesse, tá? Vamos estar de olho. Otimismo para fechar. A diretoria do Vasco, que já apresentou oficialmente Johan Rojas e hoje apresentou Alan Saldívia, espera o quanto antes o sim da proposta realizada para a Udinese da Itália na contratação de Brenner, de 25 anos de idade, ex-Cincinnati dos Estados Unidos. Estava emprestado ao Cincinnati, né, na verdade, e agora retorna à Udinese, que não vai utilizar o jogador na temporada. E o Vasco fez uma proposta por aquisição parcial dos direitos econômicos do jogador e aguarda a resposta da Udinese. A Udinese, que queria 6 milhões de euros por 100% dos direitos, o Vasco ofereceu por volta de 3 por 75%, 70% a 75% dos direitos econômicos. Abaixou a porcentagem e abaixou proporcionalmente os valores. Vamos ver. A Udinese está aí analisando a proposta do Vasco e existe otimismo da parte do Vasco, da parte do Brenner, por conta de Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz e também do atacante Brenner, que é um desejo do Diniz e do Vasco. O interessante, né, é que o Vasco vem se desenhando no modelo do Diniz, né? Robert Renan, indicação do Diniz, Alan Saldívia, indicação do Diniz, o próprio Brenner, indicação do Diniz. É um time montado para o técnico Fernando Diniz. Eu acho que o Diniz não vai poder reclamar de nada nessa temporada, porque o Vasco vem fazendo os esforços necessários dentro do seu limite para atender à vontade do treinador. Você está de acordo? Vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Porque olha só, hein? Falando em Alan Saldívia e Johan Rojas, que foram apresentados, amanhã o Vasco entra em campo contra o Maricá em São Januário, mas não teremos a presença, né, nem do meia ofensivo Johan Rojas, nem do zagueiro pela direita Alan Saldívia. Por questões burocráticas, os atletas não estarão à disposição. A tendência é que Fernando Diniz vá para a beira do campo, tá? Ainda mais porque Matheus Kuropos, que é o treinador, né, ali do Sub-20, se fosse para substituir o Fernando Diniz, sofreria muita pressão, né, por conta aí da última, vamos falar aqui ao pé da letra, vergonha da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi um absurdo, né? Então existe essa preocupação interna e o técnico Fernando Diniz deve ir a campo, sim, para comandar a equipe contra o Maricá na estreia do Campeonato Carioca. O Vasco deve ir com aquela equipe alternativa, né, de jogadores que ali não são muito utilizados, que não tem muitas minutagens, mesclados com alguns garotos que retornaram, JP, Lucas Eduardo, enfim, tem alguns jogadores que podem ser aí aproveitados nesse primeiro momento como teste para ser reintegrados ao time principal, ao elenco principal que vem disputar o Campeonato Brasileiro no dia próximo 28, né? Próximo dia 28 de janeiro, já estreia lá no Maião contra o Mirassol, em ascensão, né? O Mirassol, para quem não sabe, pegou o São Paulo e meteu uma goleada, meu amigo. Deu 3-0 no São Paulo. Então, ó, de olho nesse início de Campeonato Brasileiro, lá contra o Mirassol, um time muito bem montado. O Vasco precisa ter cuidado nesse início de competição do Campeonato Carioca
e também do Brasileirão, que é antecipado agora para janeiro. Você, torcedor vascaíno, já deixou o seu like? Então, meu muito obrigado, porque daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Hoje tem live 9 da noite e vocês não vão perder nada. Tem muita coisa para a gente debater e muita coisa para a gente trazer de informações para você. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.